Meus amigos, vamos falar sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831. Filho de católicos fervorosos. Seu pai passava dificuldades financeiras por ter endossado duplicatas de terceiros durante a seca. Seu pai não previa uma seca histórica e perdeu seus bens todos. Ficou, a pedido dele mesmo, como administrador dos próprios bens para poder ter seu sustento mínimo. Ao seguir uma vida honrada, deu exemplo ao jovem Bezerra. Bezerra queria ser médico, sentia que a medicina era um sacerdócio. Bezerra mudou-se para o Rio de Janeiro, onde seria conhecido como médico dos pobres. Ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa aos 20 anos. Dava aulas para manter-se e doutorou-se em medicina aos 25 anos, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Abriu 2 consultórios em bairros diferentes. Um no bairro pobre, atendia de graça. Outro consultório abriu no bairro rico, onde cada um pagava o que podia. Filas formavam-se no bairro pobre. Aos 27 anos, ficou conhecido como médico dos pobres. E os políticos viram nisso que ele era um forte candidato a qualquer cargo político. Era muito famoso e querido. Cirurgião tenente, casado com Maria Cândida, que desencarnou após 5 anos de matrimônio. E 2 anos depois, Dr. Bezerra, para minimizar sua solidão e cuidar de seus 2 filhos, seu casal de filhos da primeira esposa, ele e por amor, é claro, ele casa-se com Cândida Augusta e fica com ela por 35 anos, quando então desencarna. Na época existia o Partido Liberal, ao qual Bezerra pertencia, e o Partido Conservador, que apoiava a coroa portuguesa. Vereador na Câmara Municipal, com 29 anos, reeleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, aos 30 anos. Quando ainda católico, recebeu o Livro dos Espíritos, traduzido para o português pelo seu amigo Dr. Travassos. Bezerra leu e ficou fascinado. 10 anos depois, proclamava sua adesão ao Espiritismo perante 2.000 pessoas. Em 1895, Bezerra dirigia o Grupo Ismael e é convidado a presidir a Federação Espírita Brasileira de 1895 a 1900. Dr. Bezerra desencarna em 11 de abril de 1900, aos 69 anos. Sua caridade não tinha limites. Dr. Bezerra tem seu despertar no mundo espiritual. É conduzido por espíritos nobres ao mundo da nossa realidade. Foi recebido por Celina ao local de repouso, onde ouvia cantos que louvavam seu nome, agradecidos por sua caridade da fila dos pobres. Celina conduz Bezerra à grande área e ele pode ver uma multidão de espíritos que o aplaudiam. Bezerra não entende e Celina lhe informa. Esses são aqueles que, quando você trabalhava no Centro Espírita Ismael,
Você cuidou da ajuda a esses espíritos, da orientação, de fazê-los entender e seguir caminhos do cristianismo. Eles não vão esquecer de tudo que você fez por eles, com amor e caridade, Bezerra. No dia de seu sepultamento, ocorre algo singular na Federação Espírita Brasileira, no grupo Ismael. O médium recebe o espírito de Bezerra. Veja bem, no mesmo dia em que ele é enterrado, à noite, ele está em espírito, pronto para trabalhar, e apresenta-se ao médium. Ele agradece a todos por tudo que lhe ajudaram, fala de como foi recebido na vida espiritual e aconselha que sempre deve começar as sessões com a leitura de um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1950, a mãe de Jesus chamou Bezerra às zonas superiores, mas ele pediu para ficar com os pobres e doentes na terra do Cruzeiro do Sul, sendo prontamente atendido. Bezerra tem um lema: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, perguntar se é longe ou perto, ou não atender por ter visitas, ou que pede um carro a quem não pode nem pagar uma receita, ou pede que procure o outro. Se não é médico, é negociante de medicina, que cobra com juros os gastos para cobrir as despesas do seu diploma. Dr. Bezerra de Menezes foi um missionário, e nós imaginamos que ele, sendo um missionário, teria privilégios e benefícios adicionais. Em sua vida de 69 anos, passou por momentos difíceis. Enterrou sua primeira esposa e vários filhos em idade já crescidinhos. Sofreu muito com tudo isso, mas aprendeu a aceitação. Enterrou filhos já crescidos. Ser missionário não é ser privilegiado. Bezerra foi traído na política por não aceitar aconchavos e prejudicar o povo que nele votou. Foi perseguido pelo partido da coroa portuguesa e por seu próprio partido, porque ele não fazia conchavos com nenhum dos partidos, então acabou sendo pressionado pelos dois. Perdeu todos os seus bens, inclusive a casa. O missionário, em corpo físico, navega em mar bravio. Bezerra estudou, foi médico, político, deu aulas, teve dores, mas a sua fé em Mãe Santíssima era tão forte que sua família, após seu desencarne, recuperou a sua casa e teve ajudas de custo para alimentação. Casos ocorridos durante a vida de Bezerra. Casos emocionantes, senhores. Primeiro caso. Bezerra precisava de 50 mil réis para pagar a faculdade e o aluguel. Rogou a Deus. Dias depois, um moço o procurou para aulas de matemática. Pagou adiantado. Bezerra pagou o aluguel e a faculdade. Mas o rapaz nunca mais apareceu para ter as aulas. Caso 2. Bezerra sentia a pobreza das pessoas. Atendeu uma mãe. Ela disse que não tinha nada para comer e nem comprar remédios. Bezerra procurou nos bolsos, nada encontrando. Viu seu anel de formatura e deu para a mãe e disse: cuide de seu filho. Terceiro, sua mulher disse que não teria o que comer à noite. Ele pediu que confiasse em Jesus. Quando Bezerra regressa à noite, ela reclamou do exagero. Ela mostrou a quantidade de alimentos que foi entregue de manhã, cuja origem jamais souberam.
atendeu um pai, estava desempregado e doente, com os filhos. Bezerra não tinha nada. Perguntou se acreditava em Mãe Santíssima. Ele disse que sim. Abraçou, dizendo: repita este abraço também para os seus filhos quando chegarem em casa. E pense em Mãe Santíssima. Dias depois, voltou feliz a Bezerra, dizendo que estava curado e tinha arrumado emprego. Sua filha, quinto e último caso, sua filha estava doente, mas foi chamado por outra mulher, pedindo ajuda para o seu filho. Entrega a filha a Jesus e socorre o outro enfermo. Ao retornar ao seu lar, sua filha estava curada, donde ele concluiu: Jesus é melhor médico do que eu. Concluindo, senhores, meus amigos, Dr. Bezerra de Menezes, que na época de Jesus foi Zaqueu, aquele que Jesus pediu para descer da árvore que iria cear em sua casa. Jesus ali já via a grandiosidade do espírito de Bezerra de Menezes. Graças a Deus, temos esse espírito nos ajudando na saúde e em tudo que for necessário. Tenhamos fé, senhores, que assim seja.